Pessoal, vamos começar a cozinhar então? Primeiro, vamos ocupar 2 frigideiras ou 2 panelas, conforme o que vocês preferirem. Principal item na hora de se cozinhar: uma bela taça de vinho. Hoje, o vinho branco, ok? Vai ser seu auxiliar durante o nosso trabalho aqui, o nosso cozimento hoje. As colheres que vocês forem precisar, tá? Se vocês preferirem usar um pão duro, que é aquela de silicone ou de madeira, fica a critério de vocês. Bom, aqui nós temos o nosso fundo, ok? Esse fundo foi preparado com legumes e peixe. Vamos começar fazendo o recheio do risoto. Primeiro, vamos já temperar o peixinho com um pouquinho de sal e um pouquinho de vinho branco, ok? Vamos deixar ele dar uma marinadazinha. Enquanto isso, a gente está esquentando a frigideira. Vamos começar colocando o nosso azeite. Algo em torno de 4 colheres de sopa, ok? De azeite. A frigideira está bem quente. Vamos colocar 1 colher de chá de colorau e já coloca em seguida o alho, um dentinho só de alho. Já podemos colocar meia cebola. Vamos deixar dar uma refogadinha. Agora a gente coloca o pimentão, são os 3 pimentões, o amarelo, o verde e o vermelho. E já pode colocar também a pimentinha de cheiro. Só um detalhezinho com a pimenta de cheiro, eu não coloquei a semente, tá? Dependendo de onde essa pimenta foi produzida, vai mudar o poder de picância dela, tá? A gente acrescentou agora um pouquinho só do caldo para fazer com que esses ingredientes aqui soltem todos os sabores, tá? E a intenção é da gente fazer isso aqui virar um molhinho, ok? Vamos acrescentar agora o tomate. Um tomate inteiro com pele, mas sem a semente. Aí a gente deixa refogando mais um pouquinho. A gente toma um pouquinho de vinho, afinal ninguém é de ferro. E já podemos começar a fazer o risoto. Enquanto isso a gente aquece a outra frigideira. Estão vendo que ela tá bem usada já, né, pessoal? Então é porque a gente cozinha bastante em casa, viu? Espero que vocês criem esse hábito também. Sempre lembrando de mexer o nosso recheio. Não coloquei sal aqui, não tem sal ainda, só coloquei um pouquinho de sal no peixe. E a gente vai corrigir esse sal no final, ok? Vamos colocar só mais um pouquinho do caldo. Estão vendo essa gordura que está em cima do caldo, pessoal? É por causa do peixe, tá? Mas a gente não acresce gordura nenhuma na hora de fazer o caldo. Isso é da própria proteína que é usada para fazer o fundo. Nossa frigideira já está quente. Nós vamos usar agora 1 colher de sopa de manteiga. A gente está fazendo risoto para 2 pessoas, ok? Eu estou usando manteiga. Quem quiser usar margarina, fica à vontade. Cozinha é uma química, né? Cada um tem uma mãozinha e a receita vai sair diferente na hora que cada um preparar. Não vai ter o mesmo efeito se você usar uma margarina light, mas se você tiver de dieta, quer diminuir a gordura, fica à vontade. Vamos colocar agora meia cebola.
Enquanto a nossa cebola dá uma murchadinha, vamos acrescentar o peixe, ok? E não tem problema ir com essa aguinha não, porque é vinho branco, tá, pessoal? Nossa cebola já tá no ponto. Vamos acrescentar agora o arroz. Você pode usar o arroz Carnaroli, você pode usar o arroz arbóreo, que é mais comum. O que vai mudar é o tempo de cozimento deles, tá bom? Mais um pouquinho de caldo, só para esse peixinho cozinhar. Agora tá na hora de a gente colocar um pouquinho de vinho branco, tá? Mais ou menos uns 100 a 150 ml. Vou desligar agora o nosso recheio e a gente vai continuar com o risoto, ok? Vamos trocar de lugar aqui. Nós já colocamos o vinho e nosso vinho está secando. Então, começa a sequência de caldo, tá? Agora é um trabalho mais lento, um pouquinho mais demorado, mas a intenção, primeiro, de se usar o vinho, é que o vinho branco abra os poros do arroz para soltar o amido. E agora a gente mexe para que esse amido se ative e o arroz cozinhe, para ficar cremoso, que é essa a intenção do risoto. Você vê que vai secando o arroz, você vai acrescentando mais caldo. Agora você não para de mexer. Tem alguns chefes que já usam técnicas já profissionais para cozinhar o risoto, ou deixam pré-preparados, pré-cozidos, para finalizar para o cliente, para agilizar esse atendimento, ou simplesmente usam a técnica de cozimento como se fosse um arroz comum. Eu, como não sou chefe de cozinha, tenho muitos amigos que são, mas a intenção não é essa, eu vou usar o método tradicional de ficar mexendo o risoto direto. Eu cuspi. Pessoal, chegou no ponto da gente colocar o nosso recheio, tá? Ele já está um ponto a menos do al dente, tá? Alguns gostam de servir o risoto al dente. Aqui em casa eles gostam de um pontinho a mais do al dente. Só para lembrar, na hora que você fizer o seu caldo, você pode ou não, ok? Colocar sal. Eu tô experimentando o meu aqui. E eu coloquei já um pouquinho de sal no peixe. E tinha colocado já um pouquinho de sal no nosso caldo. Mas pouca coisa, tá? A gente ainda vai colocar o queijo parmesão e a manteiga. Então, a dica é, deixa para corrigir o sal no final, ok? Esse pintado que eu usei é um pintado de rio. Não é um pintado ilegal, foi comprado na peixaria, mas não é um pintado de cativeiro, ok? Eu particularmente não gosto do pintado de cativeiro porque eu sinto um gostinho de terra nele que pra mim é desagradável. Os cuiabanos que assistirem esse vídeo vão falar assim: Kelly, cadê a mandioca da Mujica? A mandioca vai entrar, tá, gente? No risoto. Você vai testar na sua casa a receita, você vê o que fica melhor pra você. O que eu fiz? Eu ralei a mandioca crua, deixei ela de molho num pouquinho de água. Depois eu enxaguei ela mais 2 vezes para tirar o amido, o excesso de amido da mandioca, senão ela ia grudar tudo. E aí, usei também a mandioca cozida, que eu cozinhei especificamente para fazer isso, mas no seu caso você não precisa, você pode já usar uma mandioca que você tenha cozida e congelada em casa. E fritei. Ela fica crocante por fora, cremosa por dentro, e aqui não, ela dá um perfil totalmente diferente para o prato. O prato fica crocante. Ao invés de você usar uma batata frita, como usaria, por exemplo, para um bobó de camarão, você pode usar a mandioquinha frita. Ela fica mais sequinha e um pouquinho mais durinha
que a batata frita. Tô enchendo a boca d'água aqui. Vamos tomar um vinhozinho, porque afinal ninguém é de ferro, né? E cozinhando, esse cheirinho de peixe com vinho, não tem coisa melhor, né? Estamos chegando na finalização do nosso risoto. Ele já está al dentezinho. Vamos acrescentar agora um pouquinho de queijo parmesão e a manteiga, tá? Vamos na manteiguinha primeiro. Já tá até molinha a nossa manteiga aqui. Culpa do cinegrafista que ligou essa luz aqui em cima da gente. Ok. E o nosso queijinho parmesão. Lembrando que o queijinho ele pode ser servido também direto na mesa para a pessoa colocar a quantidade que ela quiser. Eu prefiro colocar agora porque eu tenho tempo de corrigir o sal. Tenha sempre uma colherinha de apoio, tá, gente? Fantástico. Desligamos o nosso risoto e vamos servir. Você pode servir num prato de sopa normal, comum. E aí você escolhe ou, enfim, usa a mandioquinha que você achar melhor, tá? Pode simplesmente só colocar um verdinho para dar um contrastezinho de cor, para ficar bonito o seu prato. Pode ainda fazer uma graça com uma panelinha de porcelana, por exemplo. Vamos usar a outra mandioquinha. Minha mão tá limpa, tá, gente? A gente joga um verdinho por cima, só para dar um contrastezinho de cor, para ficar mais chamativo o nosso prato. Você pode ainda fazer uma graça servindo numa panelinha de porcelana, uma porção individual. Espero que vocês testem o prato, gostem e mandem um alô pra gente se deu certo, o que ficou faltando. Só lembrando o detalhe da pimenta, quem não gosta de pimenta tira, tá? Esse aqui ficou no ponto de pimenta, tá bom? Um abraço pra vocês e tchim tchim. Estamos degustando um vinho nacional da Serra Gaúcha, da uva Moscato. E estamos degustando um vinho português da região de Palmela, que é um corte, são algumas uvas. Independentemente do tipo de uva, o que vai interessar pra gente é a estrutura do vinho. Então nós temos aqui um prato com peixe, tá? Nós temos um prato extremamente aromático e nós temos vinhos. O primeiro vinho, que é o nacional, ele é um vinho extremamente aromático. Então a gente, só de estar aqui com as taças e com o prato, a gente percebe que aromaticamente a combinação foi fantástica. Mas eu preciso saber na boca como é que funciona isso. Como está a acidez do vinho branco nacional em relação ao prato e como está a acidez do vinho português em relação ao prato. Vocês viram que eu até salivei, né? Então, isso é o que o vinho branco faz. Por quê? Por causa da acidez. Quanto mais salivação você percebe, subentende-se que o vinho tem muita acidez e isso é uma característica obrigatória no vinho branco. Vamos fazer uma comparação agora diante do prato? Muita flor, uma acidez muito boa, tá? O vinho que eu estava tomando enquanto eu estava cozinhando era esse português. Não percebe-se tanta fruta assim no vinho. Lembra alguma coisa ainda, inclusive em notas de minerais e frutas de polpa branca. Então, o risoto, vocês viram, foi azeite, foi manteiga, nós usamos um caldo que ainda puxou um pouquinho da gordura do peixe, o cachorro vai latir, tá? Não estranha não, a gente tá em casa. E o que acontece?
Eu preciso usar essas características do vinho para harmonizar com as características do prato. Bom, vamos ver agora, dentre essas características do vinho e do prato, qual vai ser o melhor casamento. Eu acredito que os dois vinhos podem ficar sim muito bem com esse prato, mas precisamos descobrir qual ficaria melhor. Essa é a intenção. Então, como que você vai fazer lá na sua casa na hora que estiver com o seu risoto pronto e com o seu vinho na taça? Você vai provar esse risoto, vai perceber como é o comportamento dele na boca, você vai perceber a untuosidade, que é simplesmente a quantidade de gordura que tem no seu prato, tá? E o sal e os elementos aromáticos. Querendo ou não, a gente percebe muito de aroma na boca, tanto no prato quanto no vinho. Todo mundo deve pensar, nossa, que trabalho gostoso, né? E realmente é muito gostoso. O que eu consegui concluir aqui provando os dois vinhos com o risoto? Você não me viu mastigando e nem vai ver, mas a conclusão é que o vinho nacional, ele ressalta alguns aromas do prato e as frutas e flores que o vinho mostra. As características de flores são muito maiores que as de fruta, mas mostra bastante coisa na hora que está na boca junto com o prato. E nenhum sobrepõe o outro. Então, eu percebo sim que deu uma limpada na boca, tá? Mas que eu consegui ainda perceber o gosto da comida e o gosto do vinho. O vinho português, por sua vez, ele deu uma anulada no gosto da comida. Mas Kelly, isso é errado? Não. Quem tem que decidir se ficou bom realmente na boca ou não é você. O que pra mim, pessoalmente, é importante nisso aqui? Que nenhum anule o outro, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse pego esse peixe e ao invés de simplesmente cozinhá-lo no molho, eu tivesse grelhado, ele teria uma textura um pouquinho diferente e um aroma um pouquinho diferente, de repente até um pezinho a mais, podendo sim fazer uma combinação perfeita com o português, porque o vinho português não sobressairia o meu prato. E a intenção é que o casamento seja perfeito. De repente você não tem esse vinho nacional na sua casa, você não tem esse vinho português na sua casa, mas tem um Chardonnay, um Sauvignon Blanc, um Viognier, seja lá a uva que for. Faça o teste com o vinho branco. Se você achar que o seu vinho aí na sua casa, ele sumiu com o prato, quer dizer, você não sentiu mais o gosto do vinho na boca, quer dizer que o seu prato sobressaiu o seu vinho. Se você achar que o vinho que você tomou anulou o gosto e os aromas do prato, quer dizer que o seu vinho sobressaiu o prato. Isso não é bacana. A intenção é de que você faça um casamento perfeito. Se você quer chegar num nível de excelência assim, the best of, eu sei qual é o vinho que eu vou tomar, teste várias uvas, teste várias nacionalidades, ok? Porque aí você vai ter certeza de qual vai ser a harmonização perfeita para você. Então, só lembrando, para mim, o vinho nacional foi melhor com esse prato do que o vinho português. Não estou puxando sardinha, tá? Não estou puxando sardinha para o vinho nacional. Sei que nós temos muitas coisas boas e na mesma faixa de preço encontramos muitas coisas importadas fantásticas, mas o seu gosto é mais importante do que o rótulo, mais importante do que o preço. Então, em dose dupla, tchim-tchim para você.